Ela viu alguém mexer embaixo do carro dele, e decidiu esperar para avisar, sem saber que essa decisão mudaria 2 vidas para sempre. Carla estava terminando sua apresentação na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, quando viu a cena que a fez gelar. Era uma segunda-feira chuvosa de julho, quase 19 horas, e ela juntava suas bolas de malabares depois de um dia difícil. Havia arrecadado apenas R$ 23 em moedas e algumas notas amassadas. Do outro lado da rua, um homem elegante de terno cinza caminhava em direção a um BMW preto. Ele falava ao celular, claramente irritado com alguma reunião de negócios. Carla não prestaria atenção se não fosse pelo que viu em seguida. Um homem encapuzado se esgueirou de trás de uma árvore, olhou ao redor e rapidamente se abaixou embaixo do carro luxuoso. O coração de Carla disparou. Em segundos, o homem encapuzado desapareceu entre os carros estacionados, deixando algo embaixo do BMW. Ela conhecia as ruas, sabia reconhecer perigo quando via. Aquilo não era manutenção, era sabotagem. O homem de terno se aproximava do carro, ainda falando ao telefone. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, aparentava uns 45 anos, claramente alguém importante pelos gestos autoritários e pelo tom de voz que chegava até ela mesmo à distância. Não, Martinez. Eu não aceito atraso nenhum no projeto do shopping. Se não entregar na data, cancelo o contrato, ele gritava no telefone. Carla pegou suas coisas rapidamente e atravessou a rua. Não podia simplesmente ir embora sabendo que alguém havia mexido no carro dele. Pode ser que fosse apenas sua imaginação, mas e se fosse algo sério? E se fosse uma bomba? Ela já tinha visto filmes suficientes para saber que pessoas ricas têm inimigos. Quando chegou perto do BMW, o homem estava guardando o celular e procurando as chaves no bolso. Era agora ou nunca. Com licença, senhor, Carla gritou, correndo os últimos metros. Não ligue o carro. Roberto Almeida parou com a chave na mão e olhou para a mulher que corria em sua direção. Cabelos molhados pela chuva, roupas simples encharcadas, uma bolsa cheia de bolas coloridas. Claramente uma artista de rua. O que foi? Ele perguntou, impaciente. Tinha uma jantar importante em 30 minutos. Eu vi um homem mexer embaixo do seu carro, Carla disse, ofegante. Uns 5 minutos atrás. Ele colocou alguma coisa lá embaixo. Roberto franziu a testa. Que tipo de homem? Encapuzado, vestido de preto. Ficou uns 2 minutos agachado embaixo do carro e depois saiu correndo. Roberto Almeida era CEO da Almeida Construções, uma das maiores empresas do estado. Nos últimos meses, havia recebido algumas ameaças por causa de um projeto polêmico de um shopping center que desalojaria famílias de uma comunidade. Tinha até contratado segurança pessoal, mas dispensar o motorista naquele dia para ter privacidade numa reunião delicada. Carla, por sua vez, conhecia muito bem as ruas de Belo Horizonte. Há 8 anos fazia malabarismos na Praça da Liberdade para sustentar a filha de 12 anos, Laura. Havia crescido na periferia, aprendido desde cedo a desconfiar de situações estranhas, a proteger quem precisava de proteção. Por que está me contando isso? Roberto perguntou, estudando o rosto da mulher. O que você quer em troca? Nada, Carla respondeu, surpresa com a pergunta. Só achei que você devia saber. Roberto ficou em silêncio por um momento. Não estava acostumado com gestos gratuitos. No mundo dos negócios, tudo tinha um preço, todo favor cobrava juros. Você tem certeza do que viu? Tenho, Carla disse firmemente. Olha, eu não sei quem você é nem o que faz, mas ninguém merece morrer por causa de um carro. A sinceridade na voz dela convenceu Roberto. Ele se abaixou e olhou embaixo do carro com a lanterna do celular. Lá estava, um pequeno dispositivo preso ao chassi, com fios coloridos e um display digital. Roberto se levantou com o rosto pálido. Meu Deus, ele sussurrou. É uma bomba? Carla perguntou, vendo a expressão de terror no rosto de Roberto. Não sei, ele respondeu,
tirando o celular do bolso com as mãos tremendo. Vou ligar para a polícia. Espera, Carla disse, segurando o braço dele. E se for controlado remotamente? E se quem fez isso estiver por perto, vendo a gente aqui? Roberto olhou ao redor da praça. Havia algumas pessoas caminhando, carros passando, tudo parecia normal. Mas Carla tinha razão, se alguém estava observando, ver a polícia chegaria poderia fazer a pessoa detonar o dispositivo imediatamente. Então o que fazemos? Ele perguntou, pela primeira vez em anos se sentindo completamente perdido. A gente se afasta do carro, Carla disse, puxando pela manga do terno. Devagar, como se não soubesse de nada. Eles caminharam casualmente até uma lanchonete a uns 50 metros de distância. Roberto ligou para a polícia, explicou a situação e pediu que viessem sem sirenes. Depois ligou para sua empresa e cancelou todos os compromissos da noite. Por que você fez isso? Ele perguntou a Carla enquanto esperavam. Você nem me conhece. Não preciso conhecer para saber que ninguém merece morrer, ela respondeu, secando os cabelos com um guardanapo. Além disso, minha filha sempre me diz que a gente tem que ajudar as pessoas quando pode. Você tem uma filha? Laura, 12 anos. Ela está em casa fazendo dever de matemática. Provavelmente preocupada porque estou atrasada. Roberto observou Carla enquanto ela falava da filha. Os olhos dela brilhavam de orgulho, a voz ficava mais doce. Era claro que a menina era sua prioridade absoluta. Quantos anos você tem fazendo isso? Ele perguntou, apontando para a bolsa de bolas coloridas. 8 anos. Desde que a Laura tinha 4. O pai dela desapareceu quando soube da gravidez, então é só eu e ela. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo. 20 minutos depois, a polícia chegou discretamente. O esquadrão antibombas confirmou, era um explosivo caseiro, programado para detonar quando o carro fosse ligado. Suficiente para matar qualquer pessoa dentro do veículo. Se a senhora não tivesse avisado, disse o policial para Roberto, o senhor não estaria vivo agora. Roberto olhou para Carla, que estava sentada no banco da lanchonete, molhada e cansada, checando a hora no celular quebrado. Ela havia salvado sua vida e agora se preocupava em chegar em casa para a filha. Carla, ele disse, se aproximando dela. Como posso te agradecer? Não precisa, ela respondeu, levantando-se. Vou pegar o ônibus. Já está tarde. Não, Roberto disse firmemente. Pelo menos me deixe te levar em casa. E, tem uma coisa que eu gostaria de conversar com você. No caminho para a casa de Carla, num bairro simples da periferia de Belo Horizonte, Roberto não conseguia parar de pensar na mulher que havia salvado sua vida. Ela havia recusado dinheiro, recusado recompensa, até recusado o jantar que ele ofereceu. Por que você não quer que eu te ajude? Ele perguntou enquanto dirigia o carro emprestado da empresa. Por que eu não fiz aquilo esperando nada em troca? Carla respondeu, olhando pela janela. Fiz porque era o certo a fazer. Mas você deve ter necessidades, sonhos. Claro que tenho. Quero dar uma vida melhor para minha filha. Quero que ela estude numa escola boa, faça a faculdade, tenha oportunidades que eu nunca tive. Mas isso não significa que vou aceitar esmola. Não seria esmola, Roberto insistiu. Seria gratidão. Quando chegaram à casa de Carla, uma pequena construção de 2 cômodos numa rua de terra, Roberto ficou chocado com a simplicidade do lugar. Carla o convidou para entrar e conhecer Laura. A menina estava sentada à mesa da cozinha, fazendo o dever de matemática à luz de uma lâmpada fraca. Quando viu a mãe, seus olhos se iluminaram. Mãe! Você demorou hoje. Conseguiu dinheiro suficiente para o material escolar? Consegui sim, amor, Carla mentiu, bagunçando os cabelos da filha. Este é o senhor Roberto. Ele me deu uma carona. Laura cumprimentou Roberto educadamente, mas ele notou os livros velhos, o caderno com folhas faltando, o lápis gasto até quase não dar para segurar.
Na geladeira, apenas alguns ovos, uma garrafa de leite e restos de um pão. Laura, vai escovar os dentes que já está na hora de dormir, Carla disse. Quando a menina saiu, Roberto não conseguiu se conter. Carla, você salvou minha vida. Por favor, me deixe fazer alguma coisa. Uma bolsa de estudos para Laura, um emprego melhor para você. Não, Carla disse firmemente. Eu sei que você quer ajudar, mas não é assim que funciona. Se eu aceitar sua ajuda agora, vou estar sempre devendo para você. E eu não quero viver devendo favores. Mas por quê? Porque já vivi isso antes. Já aceitei a ajuda de gente rica achando que era bondade, e depois descobri que tudo tem preço. Não quero que minha filha cresça pensando que dependemos da caridade dos outros. Roberto ficou em silêncio. Havia passado a vida inteira resolvendo problemas com dinheiro, e agora encontrava alguém que recusava sua solução. Nos dias seguintes, Roberto não conseguia tirar Carla e Laura da cabeça. A investigação policial havia prendido o responsável pelo atentado, um ex-funcionário demitido que culpava Roberto pela falência de sua pequena empresa, mas isso não diminuía sua gratidão pela mulher que salvou sua vida. Roberto começou a passar pela Praça da Liberdade no final das tardes, observando Carla trabalhar. Ela era incrível, fazia malabarismos com 6 bolas ao mesmo tempo, interagia com as crianças, sempre com um sorriso no rosto apesar das dificuldades. Uma tarde de quinta-feira, ele viu Laura chegando correndo até a mãe, chorando. Mãe, a professora disse que se eu não levar o dinheiro da excursão até sexta, não vou poder ir, a menina soluçava. Todos os meus amigos vão, só eu vou ficar na escola. Roberto viu o coração de Carla se partir. Ela abraçou a filha, secou suas lágrimas, e disse, não chora, amor. A mamãe vai dar um jeito. Naquela noite, Roberto viu Carla fazendo apresentações até quase meia-noite, debaixo de uma chuva fina, tentando juntar o dinheiro da excursão. Quando ela finalmente parou, exausta, ele se aproximou. Carla, isso não pode continuar assim. Roberto. O que você está fazendo aqui? Eu estava passando e vi você ainda trabalhando. É muito tarde, é perigoso. Preciso do dinheiro para a excursão da Laura amanhã, ela disse, contando as moedas molhadas. Ainda faltam 15 reais. Roberto tirou a carteira, mas Carla balançou a cabeça. Não. Por favor, ele insistiu. Não é para você. É para Laura. Ela não tem culpa do orgulho da mãe. Essas palavras atingiram Carla como um soco no estômago. Ela olhou para as moedas em sua mão, pensou na filha dormindo preocupada com a excursão, pensou em quanto ainda precisava trabalhar para conseguir o dinheiro. Eu vou pagar de volta, ela disse finalmente, aceitando as notas. Não precisa. Precisa sim. Dentro de um mês, eu te devolvo cada centavo. Roberto assentiu, sabendo que ela cumpriria a promessa. Naquele momento, olhando para aquela mulher orgulhosa e determinada, ele percebeu algo que o assustou, estava se apaixonando por ela. 2 semanas depois do incidente da excursão, Roberto não resistiu mais. Ele sabia onde Carla morava, sabia sua rotina, e decidiu tomar uma atitude que mudaria tudo entre eles. Era uma sexta-feira de manhã quando Carla recebeu uma visita inesperada, uma mulher elegante de taier azul marinho, segurando uma pasta. Carla Santos, a mulher perguntou. Sou eu. O que deseja? Meu nome é doutora Patrícia, sou advogada. Vim fazer uma proposta de emprego. Carla franziu a testa. Que tipo de emprego? Coordenadora de atividades recreativas numa escola particular. Salário de R$ 4.000 por mês, plano de saúde, vale alimentação, e bolsa integral para sua filha estudar na mesma escola. O coração de Carla disparou. Era o emprego dos sonhos, exatamente o que ela sempre quis para dar uma vida melhor para Laura. Mas algo não estava certo. Quem está oferecendo isso? Roberto Almeida, da Almeida Construções. A ficha caiu. Carla sentiu uma mistura de gratidão e raiva tomando conta do peito.
Ele não tinha o direito de fazer isso sem conversar comigo primeiro. Senhorita, com todo respeito, o Sr. Roberto só quer ajudá-la. Depois do que a senhora fez por ele. Eu sei muito bem o que fiz, Carla explodiu. E fiz porque quis, não porque esperava algo em troca. Naquela tarde, Carla marchou até o escritório da Almeida Construções. Nunca havia pisado num lugar tão elegante, mármore por todos os lados, secretárias impecáveis, quadros caros nas paredes. Quero falar com Roberto Almeida, ela disse à recepcionista. Ele está em reunião. A senhora tem agendamento? Não tenho agendamento, mas ele vai me receber. 20 minutos depois, Roberto apareceu no hall, surpreso. Carla? O que faz aqui? Vim devolver isso, ela disse, jogando um envelope em suas mãos. E dizer que não aceito seu emprego. Roberto abriu o envelope. Eram os R$ 15 da excursão, contados em moedas e notas pequenas. Compartilhe esse vídeo com alguém que também vai gostar. Você não precisa me pagar. Preciso sim. E não preciso da sua caridade disfarçada de emprego também. Não é caridade, Carla. É gratidão. Você salvou minha vida. E você está destruindo minha dignidade, ela gritou, chamando a atenção de todos no escritório. Você acha que porque é rico pode resolver a vida dos outros sem perguntar? Roberto ficou em silêncio, vendo lágrimas de raiva nos olhos de Carla. Ele havia magoado exatamente a pessoa que queria proteger. 3 meses se passaram sem Roberto e Carla se verem. Ele respeitou a decisão dela e não voltou mais à Praça da Liberdade, mas não conseguia tirá-la da cabeça. Havia aprendido uma lição dolorosa sobre orgulho, dignidade e a diferença entre ajudar alguém e tentar controlar sua vida. Roberto estava em seu escritório numa sexta-feira chuvosa quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Senhor Roberto, tem uma menina aqui que insiste em falar com o senhor. Diz que se chama Laura. O coração de Roberto disparou. Laura, a filha de Carla. Ele mandou que ela entrasse imediatamente. A menina, agora com 13 anos, estava mais alta, mas mantinha o mesmo sorriso doce da mãe. Vestia o uniforme de uma escola pública, carregava uma mochila remendada, mas seus olhos brilhavam com determinação. Oi, senhor Roberto, ela disse, estendendo a mão educadamente. Laura! Que surpresa! Como você está? E sua mãe? Minha mãe está bem. Continua fazendo malabarismos na praça. Mas eu vim aqui falar sobre outra coisa. Roberto a convidou para sentar e ofereceu um suco. Laura aceitou e foi direto ao ponto. Senhor Roberto, minha mãe me contou que o senhor salvou sua vida. E sei que o senhor tentou ajudar nossa família e ela ficou brava. Sua mãe é uma pessoa muito orgulhosa, Laura. E ela tem razão em ser. Eu sei. Mas também sei que o senhor gosta dela. Roberto quase engasgou com o café. Como assim? Eu vejo o jeito que o senhor olhava para ela naquele dia que veio me conhecer. E minha mãe fica diferente quando fala do senhor. Ela tenta esconder, mas eu percebo. Laura, eu... Deixa eu terminar, a menina disse, com uma seriedade impressionante para seus 13 anos. Minha mãe é teimosa. Ela tem medo de aceitar ajuda porque já foi magoada antes. Mas eu sei que ela gosta do senhor também. Como você sabe? Porque ela guardou os R$ 15 que o senhor emprestou. Ficou 3 meses juntando dinheiro para devolver, mas quando conseguiu, não devolveu. Guardou numa caixinha embaixo da cama, junto com uma foto do senhor que saiu no jornal. Roberto sentiu o coração acelerar. Ela guardou minha foto. Guardou. E às vezes eu vejo ela olhando, quando acha que ninguém está vendo. Laura se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o centro da cidade. Senhor Roberto, minha mãe merece ser feliz. Ela passou os últimos 9 anos da vida dedicados só a mim. Nunca namorou ninguém, nunca pensou nela. Ela é uma mãe incrível. É, mas também é uma mulher.
E eu cresci. Já não preciso tanto dela. Quero que ela tenha alguém que cuide dela como ela sempre cuidou de mim. Roberto ficou emocionado com a maturidade da menina. O que você quer que eu faça, Laura? Nada de emprego, nada de dinheiro, nada que fira o orgulho dela, Laura disse, se virando para encará-lo. Só seja sincero. Conte para ela o que sente. Deixe ela decidir. E se ela me rejeitar? Pelo menos vocês dois vão parar de sofrer em silêncio. Naquela tarde, Roberto foi até a Praça da Liberdade. Carla estava lá, como sempre, fazendo sua apresentação para um grupo de crianças. Quando ela ouviu, parou no meio do malabarismo, e as bolas caíram no chão. Roberto. O que faz aqui? Vim falar com você. Por favor, só 5 minutos. Carla olhou ao redor, viu as pessoas esperando a continuação do espetáculo, e assentiu. 5 minutos. Eles se afastaram para um banco próximo. Roberto respirou fundo e decidiu seguir o conselho de Laura, ser completamente sincero. Carla, eu preciso te pedir desculpas. Você estava certa, eu tentei resolver sua vida sem perguntar se era isso que você queria. Agi como se o dinheiro resolvesse tudo, e desrespeitei sua dignidade. Obrigada por reconhecer, ela disse, sem olhá-lo nos olhos. Mas tem uma coisa que eu preciso te contar, mesmo correndo o risco de você ficar ainda mais brava comigo. Carla finalmente olhou para ele. O quê? Eu me apaixonei por você, Roberto disse, sua voz tremendo ligeiramente. Não foi pena, não foi gratidão. Foi amor mesmo. Pela sua força, pela sua dignidade, pelo jeito que você ama sua filha, pela pessoa incrível que você é. Carla ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras. Roberto. Eu sei que somos de mundos diferentes, ele continuou. Eu sei que você tem todo o direito de não querer nada comigo. Mas não podia ficar em silêncio. Você merece saber a verdade. Carla se levantou do banco, caminhou alguns passos, e se virou para ele com lágrimas nos olhos. Você quer saber a verdade? A verdade é que eu também me apaixonei por você. E isso me apavora. Por quê? Porque tudo na minha vida mudou desde que te conheci. Porque pela primeira vez em 9 anos eu penso em mim como mulher, não só como mãe. Porque quando você ofereceu ajuda, parte de mim queria aceitar não pelo dinheiro, mas pela chance de estar perto de você. Roberto se levantou e deu um passo em direção a ela. Então por que não tentamos? Sem dinheiro, sem empregos, sem nada além de nós dois. E como seria? Você, empresário milionário, e eu, malabarista de rua. Seria o Roberto e a Carla. Duas pessoas que se gostam e querem descobrir se podem ser felizes juntas. Carla olhou para ele, para a praça onde trabalhava há 8 anos, para as pessoas que esperavam sua apresentação, e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Está bem, ela disse, sorrindo pela primeira vez em meses. Mas com as minhas condições. Quais? Eu continuo trabalhando na praça. Não aceito dinheiro seu. E Laura aprova qualquer decisão importante. Roberto riu, sentindo uma felicidade que não experimentava há anos. Aceito todas as condições. Posso te beijar agora? Pode, Carla respondeu, e quando seus lábios se encontraram, ela soube que havia tomado a decisão certa. 2 anos depois, Roberto e Carla estavam casados há 6 meses, mas nada havia mudado na essência de quem eles eram. Carla continuava fazendo malabarismos na Praça da Liberdade 3 vezes por semana, não por necessidade financeira, mas porque amava o que fazia. Roberto havia aprendido a fazer malabarismos básicos e às vezes ajudava nas apresentações, para a grande diversão das crianças que viam o homem de terno tentando não derrubar as bolas. Você continua péssimo nisso, Carla riu, vendo Roberto deixar cair pela 5ª vez consecutiva 3 bolas que ela havia lhe jogado. Mas estou melhorando, ele protestou, ajeitando a gravata. Semana passada consegui 2.
Laura, agora com 15 anos, estava estudando numa escola particular boa, não porque Roberto pagou, mas porque Carla havia conseguido uma bolsa de estudos por mérito acadêmico da filha. A menina sonhava em ser advogada e já mostrava a mesma determinação da mãe. Mãe, posso ir ao cinema com a Júlia hoje à noite? Laura perguntou, chegando à praça depois da aula. Pode sim. Roberto vai te buscar às 22 horas? Vou, Roberto confirmou. Havia se tornado oficialmente o padrasto mais coruja de Belo Horizonte. A vida de Roberto também havia mudado de forma inesperada. Ele havia criado um programa de microcrédito em sua empresa, oferecendo pequenos empréstimos sem juros para artistas de rua e pequenos empreendedores da região. A ideia surgiu depois de conhecer a história de Carla e perceber quantos talentos se perdiam por falta de oportunidade. Como foi a reunião com a prefeitura hoje? Carla perguntou, guardando os equipamentos de malabarismo. Aprovaram nosso projeto, Roberto sorriu. Vamos ter um centro cultural na praça, com espaço para apresentações, oficinas de circo e até uma pequena escola de artes. Sério? Aqui na nossa praça? Na nossa praça. Com uma coordenadora de atividades muito especial, se ela aceitar o cargo. Carla parou de guardar as bolas e olhou para o marido. Roberto Almeida, se você está me oferecendo emprego de novo. Não estou oferecendo, ele riu, levantando as mãos em rendição. Estou perguntando se a melhor malabarista de Belo Horizonte gostaria de ensinar sua arte para outras pessoas. Com um salário digno, horários flexíveis e total autonomia para decidir como quer trabalhar. E você não teve nada a ver com essa proposta? Tive. Mas dessa vez, conversei com você primeiro. Carla sorriu e beijou o marido. 2 anos de relacionamento haviam ensinado a Roberto que amar alguém não significava resolver todos os seus problemas, mas caminhar junto na busca das soluções. 5 anos depois do dia em que Carla salvou a vida de Roberto, eles estavam na Praça da Liberdade numa manhã de domingo, vendo Laura se formar no ensino médio. A cerimônia foi simples, na própria praça que havia se tornado um centro cultural próspero, exatamente como Roberto havia prometido. Discurso da formanda Laura Almeida Santos, anunciou o diretor. Laura subiu ao pequeno palco montado na praça, linda no vestido branco simples que Carla havia feito para ela. Aos 20 anos, tinha o mesmo sorriso doce da mãe e a determinação que a levaria longe na vida. Quero agradecer a 2 pessoas que me ensinaram as lições mais importantes da vida, Laura começou, procurando os pais na plateia. Minha mãe, que me ensinou que dignidade vale mais que dinheiro, e que ajudar os outros não depende do tamanho da nossa conta bancária. Carla limpou uma lágrima, sentindo a mão de Roberto apertar a sua. E meu padrasto, que aprendeu com minha mãe que o amor verdadeiro não tenta mudar a pessoa que amamos, mas cresce junto com ela. Roberto sentiu o peito se encher de orgulho. Nos últimos 5 anos, ele havia aprendido mais sobre vida, amor e felicidade do que em todos os anos anteriores somados. Eles me ensinaram que não importa de onde viemos ou quanto dinheiro temos, Laura continuou. O que importa é como tratamos as pessoas, como enfrentamos as dificuldades, e como escolhemos amar uns aos outros todos os dias. Depois da cerimônia, enquanto organizavam as cadeiras da praça, Roberto observou Carla conversando animadamente com alguns pais sobre as oficinas de malabarismo para crianças. Ela continuava sendo a mesma mulher forte e independente de 5 anos atrás, mas agora irradiava uma felicidade serena que não tinha quando se conheceram. No que está pensando? Carla perguntou, se aproximando dele com um sorriso. Estou pensando em como uma decisão simples pode mudar tudo, Roberto respondeu, abraçando a esposa. Se você não tivesse me avisado sobre o carro naquele dia. Mas avisei. E você não morreu. E aqui estamos nós. Você já se arrepende de ter salvado um empresário arrogante? Carla riu, a mesma risada cristalina que o havia conquistado anos atrás. Nunca. Mas às vezes me pergunto como seria nossa vida se as coisas tivessem sido diferentes. Diferentes como?
Se você tivesse morrido naquele dia, eu provavelmente ainda estaria fazendo malabarismos sozinha na praça, Laura estaria numa escola pública comum, e eu nunca teria descoberto que era possível amar alguém sem perder minha identidade. Roberto a beijou suavemente. E eu nunca teria aprendido que existem coisas mais valiosas que dinheiro. Nunca teria conhecido a família que sempre quis ter. Laura se aproximou dos dois, ainda de vestido de formatura. Posso interromper esse momento fofo dos pais? Pode sim, Carla riu. O que foi? Quero agradecer vocês dois. Por terem me mostrado que amor de verdade é isso, duas pessoas diferentes que escolhem crescer juntas, respeitando quem cada uma é. Laura, Roberto começou, emocionado. Deixa eu terminar, ela disse, como fazia desde criança. Vocês me ensinaram que não importa se começamos pobres ou ricos. O que importa é como escolhemos tratar as pessoas pelo caminho. E vocês me ensinaram que família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. Naquela noite, os três jantaram na casa simples onde Carla ainda morava. Ela havia recusado se mudar para a mansão de Roberto, mas ele havia reformado e ampliado a casinha, respeitando o desejo dela de permanecer no bairro onde havia criado Laura. Sabe o que é engraçado? Carla disse, olhando pela janela da cozinha para a rua onde Laura havia brincado durante toda a infância. O quê? Daqui a alguns meses, quando Laura começar a faculdade, vamos ficar sozinhos pela primeira vez. Vai ser estranho. Roberto sorriu, pegando a mão da esposa. Vai ser nossa chance de viver a lua de mel que nunca tivemos. Sem pressa, sem pressão, só nós dois descobrindo como é ser um casal sem ser só pais. Você não tem medo de descobrir que só funcionamos bem como família? Tenho certeza de que funcionamos bem de qualquer jeito, Roberto respondeu. Porque o que nós temos não começou por conveniência ou necessidade. Começou porque duas pessoas completamente diferentes escolheram se amar exatamente como são. Carla sorriu, lembrando-se da malabarista assustada que havia corrido debaixo de chuva para salvar um desconhecido 5 anos atrás. Nunca poderia imaginar que aquele momento de impulso resultaria na vida mais feliz que poderia sonhar.